noite, o Mais Saúde começa agora. E o nosso tema de hoje é o universo das infecções. E para falar um pouco sobre esse tema, nós convidamos aqui hoje o Dr. Américo Calzavara Neto, que é médico aqui na cidade de São João del Rei e vai tirar um pouco das dúvidas relacionadas a essa temática que, nesse período de frio, é tão comum. Quem não está sentindo aí sua gripe, quem não está sentindo a sua dorzinha no corpo. Então, para tirar um pouco das dúvidas também ligadas a esse tema, eu convidei hoje aqui o Dr. Américo. Boa noite, Américo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Haruza. Boa noite a todos. Estamos aí para poder conversar um pouco, sobre as doenças infecciosas. Certo. Fique à vontade. O programa é todo seu, viu, Américo? Lembro você aí de casa que o nosso programa é ao vivo. Então, se você quer contribuir com alguma pergunta, sua opinião ou tirar, claro, uma dúvida, entre em contato aqui na TV Campos de Minas pelo telefone 3372-3720 ou nos mande uma mensagem de texto ou pelo WhatsApp pelo número 9972-1640. Nós vamos aguardar as perguntas de vocês aí. Eu costumo brincar, Américo, que a gente tem que sempre tentar ir das básicas para as mais complicadas nas perguntas que a gente faz aqui no Mais Saúde. Então vamos começar pelo que seria a infectologia e qual que é o papel do infectologista na saúde, no âmbito em geral da qualidade de vida. Então, a infectologia, na verdade, ela é um ramo, uma especialidade médica, reconhecida já há algum tempo pela Sociedade Brasileira de Medicina, pelo Conselho Federal de Medicina, e se ocupa das doenças infecciosas de uma maneira em geral, E o papel do infectologista hoje é muito amplo, Ele pode trabalhar com as doenças infecciosas, trabalha em relação ao controle de infecções hospitalares, Pode trabalhar em pesquisas relacionadas à questão de desenvolvimento de medicamentos, antibióticos, trabalha nas questões epidemiológicas, relacionadas à saúde das doenças infecciosas nas populações em geral. Então, é um papel muito amplo, e que tem uma série de permeios na medicina em geral, Faz interface com outros colegas, com outros médicos, na tentativa sempre de buscar diagnósticos em relação às doenças infecciosas. Certo. E nesse período de frio, todo mundo reclama muito, de que tá com uma gripe, tá sentindo mal, dor no corpo. Então, muita gente acaba confundindo os sintomas. Por isso, Américo, qual a diferença entre as doenças respiratórias e as infecções respiratórias, digamos assim? Então, as doenças respiratórias, elas, de certa maneira, denominam uma maneira geral, genérica de falarmos sobre as doenças respiratórias. Por exemplo, um enfisema pulmonar, uma bronquite, é uma doença respiratória. Quando falamos em infecções respiratórias, nós estaremos falando de uma associação entre um micro-organismo, um micróbio, uma bactéria, um vírus, um fungo, com a árvore respiratória, Então aí nós temos as pneumonias, as sinusites, as gripes, os resfriados, que são doenças que acometem, que comprometem o sistema respiratório da pessoa, do indivíduo, Quais as infecções respiratórias a gente vai encontrar com mais frequência? Quais são as mais comuns? As mais comuns, de longe, são as infecções virais, que são as gripes e resfriados, são mais comuns de acontecerem. Agora nós estamos na época, de começar a percebermos esse aumento da incidência, o inverno, outono e inverno está chegando, então a gente vê com muita frequência isso. Mas também a gente vê pneumonias, a gente vê as sinusites, são as infecções mesmo do sistema respiratório. Uhum. Por exemplo, a gente teve, há uns dias atrás, o Dr. Almir Mendonça falando desse universo das doenças respiratórias muito ligadas a sinusites, rinites. Muita gente acaba confundindo também até o papel mesmo desse profissional, tanto do otorrino, do que é do infectologista, do que é do pneumologista. Mas para a gente tentar ir mapeando isso, por que a gripe ela se difere, por exemplo, de uma rinite? Quase todo mundo às vezes confunde alguns sintomas. Você poderia explicar um pouquinho isso para a gente? Sim, na verdade a rinite é também um termo genérico de identificarmos ou classificarmos uma alteração do nariz, Vamos dizer, a grosso modo, de alterações da parte nasal, da parte respiratória. Então você tem rinites alérgicas, você tem rinites provocadas por medicamentos, as rinites provocadas pela época agora do frio, pelo pólen, por questões de poeira. Então são questões não relacionadas à infecção. Agora as rinites, por sua vez, elas podem deixar o indivíduo, a pessoa mais vulnerável, mais fácil de se comprometer por uma doença infecciosa da via aérea superior, por exemplo. Então, dos seios nasais, das sinusites, e pode comprometer também a árvore respiratória como um todo. A gente pensa como árvore respiratória do começo do nariz, até a intimidade do pulmão. É tudo uma coisa só. Uhum.
Tá todo mundo no mesmo conjunto, né? Então, se um piora, certamente vai ter algum efeito cascata aí. Exatamente. Então, para a gente explicar para o pessoal de casa, assim, de uma forma simples, Américo, o que é a danada da gripe? Então, a gripe é uma doença infecciosa, né, provocada por um vírus, né? Hoje já temos outros vírus na história, né? A gripe aviária, a gripe suína. Então, são vírus que tiveram mutações ao longo do tempo e começaram a comprometer os humanos também, né? Na verdade, a gripe é uma doença infecciosa um pouco mais severa do que um resfriado, né? A gente costuma falar que o resfriado leva a pessoa para atrás do lenço e a gripe para atrás do lençol. Ou seja, a pessoa resfriada ela fica, né, com um pouco de mal-estar, tem sintomas mais brandos, mais leves, são vírus menos agressivos, né? Já a gripe não, já é uma doença um pouco mais grave, um pouco mais severa, que pode se complicar com outras doenças infecciosas, né? E que pode também ser mais grave ou intensa em pessoas que têm outros problemas de saúde, por exemplo, como problemas pulmonares, enfisematosos, bronquíticos, asmáticos, pessoas diabéticas, que são mais vulneráveis às infecções, né? Américo, a gente costuma a falar muito dessa questão do resfriado, como gripe. Muita gente acha que está gripado, às vezes está só resfriado. Sim. E o que acontece? Eu quero te fazer essa pergunta porque a vida toda, eu acho, minha mãe brigou comigo porque eu pegava friagem. Então, era descalço, era fazendo bagunça, mexendo com água fria. Existe alguma relação em se expor ao frio e pegar uma gripe ou não há relação? Não, existem duas questões. Em relação ao frio, a exposição ao frio, por exemplo, a ambientes frios, né, a sair numa noite gelada, né, a se expor em condições que podem provocar a piora da parte respiratória, realmente pode sim deixar a pessoa mais vulnerável, mais propensa a desenvolver um quadro infeccioso. O que a gente vê muito com relação ao frio, isso sim é uma coisa muito automática, é exatamente o aumento da incidência das doenças infecciosas, principalmente respiratórias, nessa época do ano, que é a época fria. Mas não exatamente pelo frio em si, mas sim porque as pessoas ficam mais aglomeradas, os ambientes ficam mais fechados, né? A circulação de micro-organismos virais é mais intensa nesses ambientes. Então, sim, o frio impacta nessa incidência, além de a pessoa estar mais vulnerável em função da questão respiratória mesmo. E a gente tem muito isso mesmo, né? O frio, a gente fica morrendo de medo de sentir frio e ficam os ônibus, os carros, a nossa casa mesmo toda fechada, a gente fica igual um embrulhinho, né, dentro desses locais. E isso também é extremamente, vamos dizer assim, negativo, né? A pessoa tem que tentar fazer o máximo de força para suportar o frio e, de certa forma, abrir os espaços, né? Abrir os ambientes. É isso mesmo? É isso mesmo, né? Apesar de a gente saber que existe um desconforto nesse sentido, mas uma das recomendações que a gente faz nessa época para diminuir, minimizar mesmo a incidência das infecções virais é exatamente você ter o ambiente arejado, né? Poder abrir as janelas e portas, né? Fazer o ar circular, menos aglomerado de pessoas. Isso facilita muito realmente a não invasão do vírus, né? Vou falar muito sobre esse assunto aí, Américo. Lembro você aí de casa que o nosso programa é ao vivo. Então, se você quer contribuir com a sua pergunta, tirar a sua dúvida, entre em contato aqui na TV pelo 3372-3720 ou nos mande um WhatsApp no 9972-1640. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já.